Então, no vídeo anterior a gente finalizou com aquela passagem de Ranieri, Orcus e Atafon pelo charco com crocodilos, né? E todos aqueles crocodilos, após Atafon se afastar deles ali, né, com a luz que ele estava emanando do peito, né, Ranieri conseguiu ouvir a voz, né, humana desses seres que estavam degradados na forma de crocodilo, que eles gritavam: Senhor, Senhor, perdoai as nossas maldades e salva-nos, né? E Orcus havia elucidado que não poderia apenas a gente dizer Senhor, Senhor e a gente seria salvo. É igual um medicamento no hospital. A gente está enfermo, não adianta a gente apenas dizer Senhor, Senhor que a gente vai ser curado. Não, é preciso medicar, esperar o processo da cura. Então esses espíritos, eles estão nesse processo, né? Porque tudo nessa vida é feito através das nossas escolhas. Então, se a gente escolheu praticar o mal por durante 80 anos, basicamente, da nossa encarnação, é visível que se a gente desencarnar, a gente não vai passar 8 meses, digamos assim, em sofrimento e aí vai subir. Não, é preciso maturar, é preciso, sabe, é preciso você passar por esse estágio probatório, esse estágio de equilíbrio, para que você possa voltar a subir na superfície e tentar mais uma vez prestar atenção nas tuas atitudes, entende? Então, ele elucida, né, que mesmo que os gritos de arrependimento sejam verdadeiros, não basta dizer Senhor, Senhor, porque a evolução ela é inexorável. A lei que permitiu que eles descessem também exige condições de subida, ou seja, eles precisam ter condições mínimas para subir, seja essa percepção dos erros, seja esse arrependimento mais verdadeiro de coração, seja realmente aumentando, mesmo que seja difícil, um pouco mais a sua conexão com o Espírito, com Deus lá embaixo, né? Porque tem como, né? Então, ninguém desafia e sai impunemente as leis de Deus, né? Então, é nesse sentido que eles elucidaram, né? Que um doente hospitalizado em estado grave pelo fato de gritar Senhor, Senhor, não fica curado imediatamente. Tem que aguardar a cura lenta que os medicamentos vão proporcionar. E aqueles que estavam no charco, eles não estão abandonados a Deus dará, né? Existe a misericórdia divina que está ouvindo eles, né? E após eles saírem daquele ambiente, eles começaram a subir uma montanha, eles estavam circuncindando uma montanha, né? E ouviam gritos de todos os espíritos sofredores naquele vale aonde eles se encontravam, né? E isso fazia tremer cada fibra do espírito de Ranieri. Imagina você estar num ambiente escuro, denso vibratoriamente, sentindo-se sufocado e começa a ouvir gritos de desespero, começa a ouvir grunhidos, sons estranhos, né? E isso balançava todas as fibras do espírito de Ranieri, né? E nessa montanha, Atafon comentou mais uma vez que os espíritos que habitavam se achavam donos do charco e do lodo e eram criaturas gigantescas, eram as maiores criaturas daqueles sítios, tá? Daquela região. De quando em quando, de vez em quando, assim, em alguns momentos, não era sempre, Ranieri sentia um vazio e uma angústia no coração e parecia infinita a solidão. E era as energias densas que faziam ele sucumbir, ou seja, você está naquele ambiente, você começa a sentir uma angústia, um aperto no coração, um vazio, parece que não vai passar nunca. Essas são as influências daquelas energias densas naquele ambiente que fazem você sucumbir no medo, na angústia, no desespero, na desesperança, né? E Orcus percebeu essas oscilações vibratórias de Ranieri e falou para Atafon cochichando: o nosso amigo está sentindo a angústia do tempo. E Atafon parou a caminhada e falou assim: nesse caso a situação é grave, teremos de buscar um pouso em algum ponto de vigia. Lembra que eu falei para vocês que o maior sofrimento de todos, um dos maiores sofrimentos de todos lá embaixo, é a sensação de você não saber que horas são, é a falta de previsão do tempo. Você não sabe que horas não sabe há quanto tempo você tá lá embaixo, se é há 1 hora ou se é há 10 anos. E essa sensação causa muito desespero e muita angústia e drena as tuas energias vitais também.
Então eles precisavam logo achar um ponto de refazimento para que Ranieri voltasse, se reenergizasse, digamos assim. E Ranieri, naquele momento, ele perdeu a consciência, ele desmaiou, né? O espírito dele desfaleceu. E quando acordou, ele estava repousando em um leito muito confortável e uma temperatura agradável que penetrava nele intensamente. E Orcus paternalmente alisava a cabeça dele e Atafon sorria. Então eles estavam em um outro ambiente naquele momento. E Orcus e Atafon elucidaram: você sofreu uma crise de tempo, disse Orcus. Não é fácil atravessar essas zonas sem a noção de tempo que a superfície concede àqueles que vivem nela. Então, imagina você atravessar aquele abismo denso, cheio de criaturas horrendas e criaturas humanas degradadas na forma, com um ambiente pesadíssimo vibratoriamente, e você não sabe que horas são. Nós, seres humanos que não temos nós, seres espirituais de terceira ordem, né, que nós somos espíritos de terceira ordem, que ainda estamos em provas e expiações, etc. Nós não temos essa capacidade moral e evolutiva de entrar lá no abismo e passar sem nos perder por aqueles caminhos. Então Ranieri era um dos espíritos que estava sendo acompanhado ali por Orcus e Atafon, mas ele também sofria muito com essas questões, né? Principalmente do tempo que fez ele desfalecer, né? E Orcus ele elucidou: o pensamento de Ranieri não tinha condições de articular nada, e só depois ele foi entender que a falta de noção do tempo, a falta de noção de medida do tempo, pode causar à criatura um estado de completa desolação interna. Então o fato de você não saber que horas são, ou de quanto tempo decorreu desde que você chegou naquele ambiente, causa um estado de desolação completa no ser que está lá. O vazio e a angústia dominam de tal maneira que a alma marcha vertiginosamente ao encontro da inconsciência. Então ele sofreu toda aquela angústia, aquele vazio, aquela desolação, e foi descendo e acabou desfalecendo, e ele não estava mais digamos assim, com a consciência em si. Ele estava preso àquela angústia. Então, há uma paralisação quase total dos centros motores do cérebro e do coração. O pior lugar da cadeia é a solitária. Então, sabe, quando a gente assiste aqueles filmes ou séries que tem nas prisões mundo afora, quando um preso ele é muito rebelde, existe uma forma deles tentarem disciplinar ele, eles colocam ele na solitária. E lá ele fica excluso da luz do sol, né, da luz da noite, da luz da lua, digamos assim, e não sabe que horas passam, não sabe quantas horas é. Então às vezes ele pode ficar lá 24 horas, 72 horas e aquilo para ele é horrível, porque você estar sozinho, consigo mesmo, sem saber que horas são, isso é de uma desolação gigantesca. Então o pior lugar da cadeia é a solitária, é mais ou menos esse sentimento que Ranieri estava sentindo lá, essa solitude, né? Essa solidão, essa angústia de não saber principalmente que horas são, quanto tempo estava passando, quanto tempo que eles estavam ali, e isso foi fazendo com que a energia dele fosse sendo sugada e a alma dele descesse vertiginosamente até ao abismo da inconsciência. Então Ranieri estava rodeado por Atafon, por Orcus e por mais duas criaturas. E daí ele percebeu essas duas criaturas quase tão belas quanto Atafon, né? Lembrando que Atafon é um anjo, é um arcanjo, né? E ele é muito belo mesmo, né? E Atafon e Orcus, eles estavam ali do lado e junto com essas duas figuras femininas. E eles falaram: são nossas irmãs designadas para vigiar os desfiladeiros do abismo, disse Atafon. Então essas duas criaturas que estavam com ele também estavam ali designadas por ordem superior para auxiliar e vigiar ali os desfiladeiros do abismo. O nome delas era Temp e Tera, ou Terá, não, acho que era Tera. Temp e Tera, murmuraram as duas, né? O Senhor concedeu, né, falou para Atafon, né? As duas estavam ali com Atafon e Orcus, e as duas responderam: nós somos Temp e Tera. E
falaram graciosamente para Atafon: o Senhor nos concedeu-nos a alegria de servi-lo nestes abismos e somos felizes por isso. Então a alegria delas, daquelas duas figuras femininas, era servir a Deus juntamente com servir a Atafon naqueles abismos. Né? E Ranieri se questionou: como poderiam ser felizes naquelas regiões abandonadas de tudo? Pensou Ranieri. Então, como ele ainda não é moralmente evoluído, né? Ele não sente o mesmo que ela sente. Nós, quando evoluirmos muito, dar um salto quântico e nos tornarmos seres angélicos, a nossa humildade vai ser tanta que a gente não liga mais para nada sem se ajudar os outros. Então nós vamos querer estar ajudando, estar encarnado ou estar em alguma esfera, alguma zona inferior para ajudar. Porque nós chegamos nessa posição e nós queremos agora que as outras pessoas também cheguem. Então nós vamos nos desprender de tudo, né? Vamos abdicar de tudo em prol de ajudar os outros, né? Então elas falaram: a alegria íntima de servir vence todas as dificuldades. E ensinou-me Tera, uma das criaturas femininas que estava ali. Quando se conquista o sentimento verdadeiro do amor a Deus e aos outros seres, somos felizes em qualquer parte do universo. O reino de Deus está em toda parte. E naquele momento, Ranieri se sentiu envergonhado com a lição e perguntou: mas e o abandono e a solidão? Não existe abandono e solidão. Nós vivemos intensamente procurando despertar nos seres que habitam os abismos a compreensão da lei de Deus, ou então amparando aqueles que se perdem. Então olha só, tudo isso na volta do amor, em volta do amor. Você consegue sentir amor ao ponto de você abdicar de tudo ou de todos para estar num ambiente totalmente hostil, um ambiente totalmente contrário à tua evolução? Eu ainda não estou preparado para isso. Eu ainda não tenho esse amor, né? Por mais que a gente se esforce diariamente, eu ainda não encontrei isso. Aí eu quero que você faça esse questionamento em casa. Você tem esse amor dentro de você capaz de abdicar de tudo, da tua evolução ou das paragens celestiais, para estar num ambiente totalmente denso e hostil, para ajudar os outros em prol da humildade, em prol da resiliência, de estar lá ajudando essas pessoas, sendo a voz de Deus lá naqueles abismos? Eu ainda não estou preparado, eu não tenho essa evolução moral. Mas é para isso que nós estamos aqui, né? Para evoluir. Então elas têm alegria em servir a Deus lá. Elas sentem tanto amor por Deus e pelas pessoas, e amor dentro delas por tudo, que só o que anima elas, que traz vida a elas, é servir lá naquelas paragens, né? Então passou ali, naquele momento, muitas horas ou meses. Ranieri não sabia dizer, porque ali o tempo não era contado, né? Então estaria tudo aquilo ocorrendo dentro de alguns minutos apenas, de acordo com a medida do tempo na Terra, ou seria horas ou meses? Ele não tinha como saber. E aí foi elucidado que Tempe e Tera são dois espíritos de evolução feminina com um enorme progresso espiritual conquistado, mais abaixo um pouco do que Atafon e mais acima do que Orcus, tá? Então elas estavam um pouco abaixo de Atafon, que era o anjo celeste ali do abismo, e um pouco acima de Orcus, que era um mentor de Ranieri, tá? E elas vieram, sabe da onde? De Vênus, onde haviam atingindo o mais alto grau, mais alto progresso possível daquele planeta, tá? Do planeta Vênus, que fica aqui no nosso sistema solar. E elas foram informadas da existência de planos subterrâneos em nosso mundo, aqui na Terra, e ofereceram-se voluntárias para ajudar os abismos. Ou seja, elas evoluíram tanto lá no planeta delas que elas se voluntariaram para descer aos abismos aqui, auxiliar os espíritos lá daquelas paragens, né? E essa decisão delas duas repercutiu intensamente entre o Conselho Espiritual Venusiano, que após entendimentos com o governador na Terra, sim, a Terra tem um governador, né? Tem um agente supremo planetário que cuida de todas essas questões aqui, tem sim, tá? E esse governador concedeu-lhes a autorização delas virem para cá
e auxiliar esses espíritos, né? Chegaram aqui há milênios e onde permanecem até agora. E elas, de vez em quando, elas revezam com outras duas figuras masculinas de Vênus de igual evolução, que são chamados de Eros e Urus. E esse revezamento se faz na base de 800 anos terrestres. Então, a cada 800 anos, esses seres são substituídos, né? Temp e Terra são substituídos por Eros e Horus. Então, eles fazem esse revezamento para que eles possam, né, dar é uma espécie de férias, né? Tiram as férias ali a cada 8 séculos para refazimento lá em Vênus, depois volta novamente a estagiar naquelas paragens, né? Então, isso com certeza vai aumentar as credenciais de Temp e Terra, tanto de Eros e Urus, nos planos superiores, mas eles não fazem isso com a intenção de conquistar credenciais. Estimula-se apenas o amor ao próximo. Então, hoje nós na Terra, somos seres humanos, a gente está sempre fazendo algo, querendo, mesmo que intuitivamente, ou mesmo que inconscientemente, um retorno, uma recompensa em cima disso. Estou errado ou não? Porque eu inconscientemente, às vezes, por mais que eu esteja tentando evoluir, eu sinto que às vezes eu preciso dessas recompensas para me mostrar que eu estou no caminho certo, né? Nós dependemos disso. Agora eles não. A única coisa que eles querem é o amor. A única coisa que faz eles fazerem isso é o amor. Você está preparado para isso? Porque eu não estou. Se você se sente preparado, parabéns. Você já está numa caminhada muito à frente. Parabéns, continue assim. Mas eu ainda tenho muito a evoluir. Porque abandonar de tudo, abdicar de tudo para poder ajudar os outros assim, dessa maneira, é só o amor mesmo, sublime, que faz a gente ter isso. E eu sou muito sincero e não tenho vergonha de dizer isso, que eu ainda tenho muito que evoluir. Tenho muito que evoluir. E essa é a nosso estudo de hoje, que fica como reflexão. Que busquemos o amor, em primeiro lugar, de tudo. Sem precisar de recompensas para nada. Simplesmente por amar o próximo e amar essa evolução maravilhosa que Deus colocou nas nossas mãos para executar.